Eu estou começando hoje uma nova série intitulada Mansões Celestiais. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito com todo mundo. E a palavra de Deus é uma palavra tremenda, porque ela não só nos revela, como nos desafia, como aponta direções que a gente deve tomar para receber as bênçãos de Deus. Amém? O título da mensagem de hoje é A Porta de Entrada do Céu. Quantos aqui já ouviram ou já viram uma contagem regressiva para o lançamento de um foguete pela televisão? Já viram isso? 10, 9, 8. Eu nunca vi pessoalmente, mas dizem que pessoalmente é muito mais extraordinário, né? Por causa da explosão, do poder que se ouve, do barulho ensurdecedor e também pela grandiosidade, né, de um foguete sair do chão e ir para o espaço. Mas essa contagem regressiva, ela é muito interessante, né? Porque a gente espera 10, 9, 8, quando chega no zero... Pois é, querido, eu queria te dizer que desde o dia que você nasceu, você está numa contagem regressiva. Mas não para o lançamento de um foguete, não para a virada de um ano para o outro, mas para o encontro com Deus. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: olha, o relógio está passando. E cada vez mais, você está mais perto de se encontrar com o seu Senhor. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, o apóstolo Paulo diz assim: porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso, o juízo. Diga para a pessoa do teu lado, diga: a única chance que você tem de andar com Deus é nesta vida. Podem outras pessoas, outras religiões dizerem que você pode voltar, que você pode reencarnar, que você pode de alguma maneira consertar os erros desta vida noutra vida. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Todos nós cremos na vida eterna. Todos nós cremos que esta vida é só uma passagem, que daqui nós iremos para uma outra realidade, para uma vida eterna. Mas qual é a porta de entrada? A porta que vai nos dizer para onde vamos, se vamos estar na presença de Deus, no céu, ou na ausência de Deus, o inferno. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: quem é que vai julgar o mundo? Você sabe disso? Olhe para a pessoa do teu lado. Diga: Jesus Cristo. João capítulo 5, versos 22 a 27, dizem o seguinte, os versos dizem: e o Pai a ninguém julga, quem está falando aqui é Jesus, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, de modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Queridos, a Bíblia diz que Jesus veio ao mundo, o Deus Criador se apequenou, se esvaziou e se tornou carne, se tornou um ser humano.
para que ele pudesse ver o mundo na perspectiva da criatura e não do Criador. Mas ele, como homem, ele viveu uma vida perfeita, em cima da palavra de Deus. Jesus nunca pecou, nem por atos, nem por pensamentos. E tendo passado por toda uma vida, vivendo uma vida de integridade, ele se tornou paradigma, por meio de quem todos nós vamos ser julgados. Porque às vezes a gente julga, nós nos julgamos por outras pessoas. A gente fala, eu não sou bandido como alguns que matam. Eu não roubo ninguém, eu não mato ninguém, então eu estou num padrão bom para chegar no céu. Mas a Bíblia diz que nós não seremos julgados por padrões humanos. Nós seremos julgados pelo padrão que Jesus Cristo viveu. Então ele veio como homem se fez servo, como servo morreu a morte de cruz, que é a morte da maldição, para receber a punição pelos nossos pecados, para que nós recebêssemos a vida eterna. Amém? Diga para a pessoa do teu lado, todos os seres humanos que já passaram por essa terra vão ter um encontro pessoal com Jesus. E olha, querido, o momento, a hora de você tomar a decisão de fazer dele o seu Salvador é nesta vida. No segundo que você deixar esta vida, já não terá mais oportunidades. Aí a decisão que você terá tomado nesta vida é que vai determinar o destino que você vai ter. A segunda pergunta que eu quero fazer a você: como será esse julgamento? Eu quero deixar claro para vocês que a Bíblia fala de 2 julgamentos diferentes. Diga assim, 2 julgamentos diferentes. O primeiro julgamento é o chamado tribunal de Cristo, que está lá em 2 Coríntios 5, versículo 10. É chamado também de o bimá de Cristo. Bimá é uma palavra grega para se referir ao pódio, onde os corredores da maratona subiam para receber a sua medalha. Então diga assim, diante do bimá de Cristo, só os vencedores. E vocês sabem quem vencedores são esses? Todo aquele que em vida creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quantos aqui algum dia já fizeram uma entrega pessoal para Jesus? Quantos aqui já chegaram diante dele e disseram, Jesus, eu sou pecador, mas eu creio que o Senhor morreu no meu lugar por mim, amém? Então você estará neste tribunal. O tribunal de Cristo, diga assim, o tribunal de Cristo é só para os salvos. Diga, nenhuma pessoa que rejeitou Jesus estará lá. Esse, portanto, não será um tribunal para julgar se a pessoa vai para o céu ou para o inferno. A Bíblia diz que este será um tribunal para julgar as nossas obras. Agora, é importante que você entenda, vamos ler lá, 1 Coríntios 3, de 10 a 15. Este é o tribunal de Cristo, tá? O bimá. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Olhe para a pessoa do teu lado e diga, não adianta edificar. Não basta edificar. Precisamos ver como edificaremos. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Diga assim, o fundamento da salvação é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou,
esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Paulo usa a figura de uma construção de um edifício em cima do fundamento que é Jesus. Ele diz o seguinte: existem materiais que quando passam pelo fogo são perecíveis. Sim ou não? Ele usa madeira, feno e palha. O que acontece com madeira, feno e palha depois que passam pelo fogo? Sobra o quê? Cinza. Mas ele usa também ouro, prata e pedras preciosas. O que acontece com esses materiais quando passam pelo fogo? São purificados, porém não destruídos. Então o apóstolo Paulo está deixando claro: todos ali naquele tribunal já estão salvos, mas as suas obras em vida serão julgadas. Por exemplo, o que você tem feito dos dons que Deus te deu? Como você os tem usado? Suas habilidades, seu tempo, seus talentos, seus recursos financeiros. Você tem usado para a glória de Deus? Ou você tem usado para uso pessoal, que não seja para a glória de Deus? Aquilo que seja para a glória de Deus vai ser visto como ouro, como prata, como pedras preciosas. Aquilo que for fútil, de utilização diferente daquela para a qual Deus destinou, aquilo se tornará cinzas, passado pelo fogo. Tem um pastor que eu amo muito ouvir, é um pastor americano chamado Perry Stone. E ele contou, recentemente eu vi um testemunho dele em que ele contou sobre a história de um pastor na Califórnia que sofreu um grave acidente de carro. E ele ficou em coma, próximo da morte. E este homem, quando voltou, contou um testemunho extraordinário. Ele disse que ele foi saindo do corpo e ele entrou naquele túnel. Sabe aquele túnel escuro que todo mundo que quando passa por uma experiência, que eles chamam de near death experience, né? Experiência próxima da morte. Ele disse que era uma fila interminável de duas pessoas. E depois ele percebeu que na verdade não eram duas pessoas, era uma pessoa com um anjo que estava ao seu lado. A gente poderia chamar do anjo da guarda, né, que está ao lado da pessoa. E logo quando saíram do túnel, havia uma sala extraordinariamente grande. E de repente apareceu um trono, era o trono de Cristo. E ele observou que todas as pessoas tinham um livro na mão. E quando ele ouvia, ele falou, era como se eu estivesse lá sem estar lá. Eu ouvia choros e ouvia gritos de júbilo. Eu via pessoas quebrantadas e outras pessoas se alegrando muito. E aí ele começou a observar, ele viu duas pessoas sendo escrutinizadas. Uma delas era um pastor que ele reconheceu, um pastor muito famoso americano, um pregador de televisão, cujo livro foi aberto e não sobrou nada a não ser cinzas. E ele viu uma mulher, uma senhora, que ele entendeu ser uma intercessora. E quando o livro dela passou pelo fogo, sobrou ouro líquido. E ela se alegrava muito no Senhor. E ele disse que viu no trono Jesus olhando com olhos de fogo, como diz Apocalipse capítulo 1, versículo 4. E ele começou então a ficar impactado com aquela situação. Ele achou que ele ia passar por aquilo. Quando Jesus diz para ele, ainda não é a sua hora. E ele volta imediatamente, curado. Mas com uma certeza de que ele estava diante do tribunal de Cristo, que ele teve uma revelação, uma visão de como será o tribunal de Cristo. Queridos, eu quero que você saiba, todos nós vamos estar lá um dia. Se você já confessou Jesus como Senhor da sua vida, você estará lá, salvo sim,
Porém, isso não garante que você não vá ter perdas. Porque o apóstolo Paulo diz que aqueles que levaram a vida cristã sem nenhuma responsabilidade com Deus, não terão galardões. Ao contrário disso, ainda que tenham feito boas coisas, estas obras serão destruídas e tornadas em cinza. Os outros que, ao contrário disso, viveram humildemente para Deus, viveram para a glória de Deus, que usaram os seus dons, os seus talentos, e que fizeram tudo para a glória de Deus, estes receberão a palavra do Senhor que diz: filho, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Quantos de vocês estão se preparando para esse dia? A gente se prepara para tudo, né? Se prepara para uma entrevista de emprego, se prepara para uma carreira profissional, se prepara para o casamento. Mas quantos estão se preparando para encontrar com o Senhor? Você está se preparando, você está olhando para a sua vida, você está examinando a si mesmo, dizendo: Senhor, eu quero ser um crente melhor, eu quero deixar para trás aquelas coisas que te desagradam, e eu quero viver segundo a tua vontade. Então, querido, a porta de entrada do céu, saiba, é um encontro com Jesus. Para os crentes, para aqueles que creem em Jesus como seu Salvador, isto se dará logo após o arrebatamento da igreja. Porque Jesus virá nas nuvens. A Bíblia diz que ele virá de duas maneiras diferentes. Uma sobre as nuvens. E a Bíblia diz que ninguém vai ver, porque é como ladrão da noite. Mas a Bíblia diz que há uma outra vez que ele virá e descerá no Monte das Oliveiras, para julgar as nações. Portanto, este primeiro encontro vai se dar logo após o arrebatamento da igreja, que eu imagino e espero que esteja próximo ainda na nossa geração. Mas algumas coisas você precisa saber definitivamente a respeito desse encontro com Jesus. Diga assim: no tribunal de Cristo, ninguém será justificado por suas obras. A justificação para a salvação não acontecerá pelas suas obras. Romanos 3:20 diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Ou seja, Paulo está dizendo que se você fosse se justificar para ser salvo pela lei, você seria condenado, porque a lei mostra, na verdade, a nossa incapacidade de cumprir. Amém? Bom, mas se ninguém vai ser justificado pela lei, como é que nós vamos ser justificados? Efésios 2:8-9 nos dá uma dica poderosa. Porque pela graça sois salvos. Repita: pela graça sois salvos. De que jeito? Mediante a fé. Vamos ler. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não vai ter ninguém no céu que vai chegar lá e vai dizer: eu estou aqui porque eu mereci. Todos nós vamos ter a consciência plena de que nós chegamos lá porque Ele mereceu. Mas a sequência dos versos 8 e 9 de Efésios diz assim: pois fostes criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Diga para a pessoa do teu lado: ninguém vai entrar nos céus pelas obras, mas diga: pela fé em Jesus você chega lá, mas são as tuas obras aqui na terra que te darão galardão. É isso que a Bíblia está dizendo. Pois fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, quando Deus te criou, Ele te dotou de dons, de capacidades, de dons, de talentos, de oportunidades. E Ele te deu isso com um objetivo: de você usar para o bem da humanidade, para o bem do seu semelhante. Então, querido, todo ato de amor, toda obra de caridade, todo ato de adoração,
toda obediência sincera é contado no livro da vida a teu favor. Amém? Queridos, os crentes não foram chamados por Deus para viver de maneira egoísta. Quando Deus te dá muito de uma coisa, não dá para que você fique para você só. Ele dá para que você divida com os que têm menos. Jesus disse: tive fome e me deste de comer. Tive sede e me destes de beber. Estive nu e me vestistes. Estive preso e foste me visitar. E os discípulos disseram: Jesus, mas quando nós fizemos isso por ti? Todas as vezes que vocês fizerem aos meus pequeninos, estarão fazendo para mim. Querido, se Deus te deu uma boa condição social, se te deu uma boa educação, se Deus te deu dons, te deu talentos, é para que você use isso para ajudar os desfavorecidos. E desta maneira, revelar o amor de Cristo de uma maneira prática. Amém ou não? Que adianta a gente dizer que ama as pessoas e não fazer nada por elas? Então toda vez que um crente age de maneira a partilhar o amor de Jesus na vida daqueles que não têm, e com a sua maneira mostrar que Jesus ama aquela pessoa, você está usando o seu dom da maneira como foi predestinado na eternidade. Deus disse: eu vou dar aqueles dons para aquele indivíduo, para que ele ande no mundo manifestando o meu amor para aqueles que não me conhecem. Amém? Pergunte para a pessoa do teu lado: você tem usado os seus dons para a glória de Deus? Mas há um segundo grupo de pessoas que vai ter um encontro com Jesus, que são aqueles que rejeitaram a cruz, que são aqueles que falaram: eu não preciso de Jesus, eu estou por minha conta. Que são aqueles que, mesmo ouvindo a palavra, preferiram dizer não para ele. Olha o que a Bíblia diz: isto agora não será no tribunal de Cristo, acontecerá mais de 1000 anos depois. Porque quando Cristo vier buscar a sua igreja, ainda há 7 anos de tribulação. No final desses 7 anos, Jesus vem e julga o mundo. Muitas coisas acontecerão, mas haverá então 1000 anos em que Cristo governará sobre a terra, mostrando como se pode governar com justiça e equidade. Não, sabe, queridos, vocês pensam que estes homens poderosos que fazem o que querem são inimputáveis? Eu quero mostrar para vocês aqui o que a Bíblia diz em Apocalipse, e depois eu vou dizer alguns daqueles, muitos, que estarão lá, alguns até que a gente deseja muito. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Quem é esse? Jesus. Olha para o teu irmão, agora ele não será mais o cordeiro, agora ele será o leão, o juiz. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. E eu fico imaginando Gengis Khan, o grande guerreiro que queimava os seus inimigos vivos. Ele vai estar lá, ele não vai fugir desse dia. Eu fico imaginando o Faraó, que teve tantas oportunidades de crer e de se render a Deus, ele estará lá. Eu fico imaginando todos os que aborreceram a Deus, os homens que se consideraram sábios, como Voltaire,
que afirmou no seu tempo que dentro de 100 anos a Bíblia estaria extinta. E hoje Voltaire já está aguardando o juízo de Deus. E a sua casa na França é o museu da Bíblia. Porque Deus se ri daqueles que zombam dele. Voltaire passou e as suas teorias, mas a sua casa ficou como testemunho de quem é Deus. Voltaire estará lá. Hitler estará lá. Mussolini estará lá. Todos os governantes da terra estarão lá. Não vai ter ninguém para absolver. Não vai haver maracutaias para fugir. Porque o juiz que estará julgando é justo. E a Bíblia diz, queridos, que se o nome de alguém não estiver inscrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: é preferível estar no tribunal de Cristo do que no trono branco. Porque o tribunal de Cristo é para os salvos. E as obras serão julgadas para galardão. Mas no trono branco, quem não estiver no livro da vida estará irremediavelmente perdido. A terceira reflexão que eu quero fazer aqui com vocês, queridos, é sobre a exatidão do padrão do juízo que será exercido. João capítulo 12, versículo 48, nos fala qual é o paradigma, qual é o modelo, qual é a base deste julgamento. Porque todo julgamento deve ser feito, efetuado de acordo com a lei, sim ou não? Vejam o que a Bíblia diz, como será esse julgamento. João 12, 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então não pense você que você vai ser julgado pela média ponderada dos seres humanos, porque cada vez eles estão piores, né? Então até dá para você olhar para esse mundo e dizer assim: não, eu sou melhor do que a maioria. Não, querido. O julgamento que vai ser feito no trono branco não é por ninguém, mas pela palavra de Deus. Ela é que será o padrão que balizará o juízo das pessoas. Diga para a pessoa do teu lado: ninguém pode ser julgado justo pela palavra de Deus, a não ser Jesus. Esta é a razão, querido, porque ou você tem Jesus, ou você está perdido. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: você já entregou a vida para Jesus? Quantos aqui já entregaram verdadeiramente? Já disseram para ele, escancararam a vida e disseram: Jesus, eu sou pecador, sozinho eu não dou conta, mas eu creio que o Senhor morreu no meu lugar para perdoar os meus pecados, amém? Se você fez essa oração sinceramente, você não estará passando por esse julgamento. Porque como Jesus prometeu em João capítulo 5, quem crê nas minhas palavras e naquele que me enviou, não entra em juízo condenatório, mas passou da morte para a vida. A Bíblia diz que neste juízo final, chamado juízo final, o trono branco, lá no final dos tempos, os livros serão abertos e revelados os atos daqueles que serão condenados. Hebreus 4:13 diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. No tribunal de Cristo, as nossas obras, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas motivações estarão patentes para que
as nossas obras passem pelo fogo e sejam transformadas em ouro líquido, em prata líquida purificada, em pedras preciosas ou palha, ou madeira, ou feno que se queima. Mas lá no final, no trono branco, as obras só servirão para dizer o nível de condenação que o indivíduo vai receber. Um Hitler, por exemplo, um homem que foi capaz de matar 6 milhões de judeus simplesmente porque não gostava dos judeus. Como é que será que vai ser o juízo dele? Não vai ser igual um ser humano que disse, não, eu não quero Jesus na minha vida, mas não fez 1/1000 do que ele fez. Ambos experimentarão o inferno, mas um sentirá terrores muito mais profundos. E as pessoas não gostam muito de ouvir de inferno, né? Eu mesmo não gosto de falar muito não, mas é importante que você saiba, querido, que Jesus falou muito sobre o inferno. Jesus pessoalmente falou de 46 versículos sobre o inferno. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim, o inferno é real. Diga, Jesus falou sobre o inferno. Amém? E é isto que eu quero que vocês entendam. Estes tronos, o tribunal de Cristo, ou o trono branco, ou o juízo final, estes dois, serão os lugares onde você vai receber a sentença final. E esta sentença ou será, filho, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se você creu em Jesus como Senhor da tua vida, se você confessou que o sangue derramado na cruz foi pela sua vida, pelos seus pecados, você ouvirá essa sentença, entra no gozo do seu Senhor, e eternamente você vai estar com Cristo. Ou, eu espero que não tenha ninguém aqui, que esteja lá no trono branco, para ouvir uma outra sentença, de ser lançado no lago de fogo. Algumas pessoas dizem assim, mas isso é injusto. Deixa eu dizer mais ou menos para você o que é isso. A rejeição absoluta do que Jesus fez vai determinar com que a ausência de Deus na sua vida seja definitiva. A Bíblia diz que Deus é luz. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Na ausência de luz, o que existe? Trevas. Você sabia que até do ponto de vista físico, trevas é algo que não é uma substância, mas ausência de substância. A ausência de luz são trevas. A ausência de calor é o frio. O inferno será assim. O inferno será um lugar de angústia profunda, por quê? Porque o príncipe da paz não estará presente. O inferno será um lugar de ódio, de ressentimento, de mágoa, de dor, por quê? Porque o Deus amoroso não estará presente. Hoje, ainda que nós vivamos num mundo que tem muitas trevas, nós olhamos para o lado e nós vemos o amor de Deus. Você olha para um pôr do sol lindo, você é abençoado por aquilo. Você ouve um cântico de um passarinho, você é abençoado por aquilo, porque estas coisas são coisas provenientes de um Deus de amor, de um Deus de graça, de um Deus de misericórdia, de um Deus que criou o belo. Amém ou não? Então, ainda que os homens procurem rejeitar o Deus da bênção, eles usufruem a bênção de Deus. Mas vai chegar um momento em que as pessoas não poderão mais conviver com essas duas coisas. Se elas escolherem o caminho da rejeição de Deus, elas terão a ausência de tudo que Deus tem. Isto é o inferno. E portanto é muito importante que você, como cristão, não tenha vergonha de falar do amor de Cristo. Porque Jesus falou do inferno. E se Jesus falou, eu acredito, porque Jesus é verdadeiro, Ele é a verdade. E Ele diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Portanto, querido, a exatidão,
O critério deste juízo será a palavra de Deus. E o inferno, Jesus o chama de destruição, em Mateus capítulo 7, verso 13. De fogo eterno, em Lucas 16, 28. De choro e ranger de dente, Mateus 3, 12. De fornalha, lugar de horror, em Mateus 13, 42. De prisão e abismo, em Mateus 5, 25. De dor e eterno tormento, Mateus 25, 46 e muitos outros. O que é que condena a humanidade? Alguém pode me dizer? João 3,18 diz, leia comigo: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que salva o indivíduo? Crer em Jesus. O que condena o indivíduo? Não crer em Jesus. Eu quero aqui dizer, porque para você que tem um filho, uma filha, um pai, uma mãe que ainda não se entregaram a Jesus. A minha mãe, durante quase 30 anos, ela orou pela conversão de uma filha. Minha irmã, uma intelectual de primeira linha, uma psicóloga formada na USP, com vários graus, respeitadíssima, mulher inteligentíssima, professava ser ateísta, cria no materialismo dialético, no marxismo, cria nesta vida, e um dia, depois de quase 30 anos da nossa conversão, ela me liga na minha casa e diz: Lamartine, você quer me batizar? E eu disse: o que aconteceu? Ela disse: eu tive uma experiência com Jesus. O poder da oração de uma mãe, querido. Nem o inferno impede que isso aconteça. Hoje ela vive o mesmo drama. Ela chega para mim e fala: e os meus filhos? E eu digo para ela: ora que Deus vai fazer na vida deles também. Não é lindo, irmãos? Ore pelas pessoas que você ama. O inferno, porque a Bíblia diz que Deus não criou o inferno para o ser humano. A Bíblia diz que Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos. Os homens que vão para lá vão por um desejo próprio de rejeitar a graça de Deus. Mas se você é pai, se você é mãe, e você fez uma aliança com Jesus, Ele tem aliança com a sua descendência também. E Ele quer salvar a todos. Ore para que Deus crie as circunstâncias, para que um dia eles confessem a Cristo. Amém? Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Em quinto lugar, eu quero dizer para vocês, que são abençoados os que forem encontrados no livro da vida. Versículo 15 diz: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O livro da vida, querido, só pode estar nele quem crê em Jesus. Será que a Bíblia já falava do livro da vida antes do Novo Testamento? Lá em Êxodo capítulo 32, nos versos 32 e 33, a gente vê um diálogo de Moisés com Deus. E o povo de Israel tinha pecado, e Deus faz uma proposta para ele e fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, eu acabo com esse povo, e começo uma nova geração, um povo novo com você. E Moisés, que tinha crédito com Deus, virou para Deus e falou assim: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. E olha o que Deus fala no versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim.
Literalmente Moisés está falando, o Senhor tem um livro, eu não quero estar sozinho se o meu povo estiver fora dele. E Deus reconhece que ele tem um livro e diz, é verdade, eu vou riscar aqueles que tiverem pecado contra mim. Mas Moisés fica firme. E Deus recua e fala, tá bom, vou dar uma nova chance para esse povo. Olhe para a pessoa do teu lado. Se você lutar com Deus, pelas pessoas que você ama, Deus vai fazer uma obra de salvação na vida deles. Você pode aplaudir o Senhor, dizer, creio nisso. Jesus falou sobre o livro da vida. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 20, os discípulos voltam. Jesus os enviou e deu autoridade para eles. Eles foram expulsar os demônios e eles voltaram vibrando. Oh, Jesus, a gente botava a mão nos demônios, eles saíam das pessoas. E Jesus diz assim para eles, não obstante alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Às vezes a gente tem alegria por tão pouco, né? Eu tenho perdido muita alegria nas coisas desse mundo. Eu me lembro que eu era um palmeirense roxo. Fui perdendo o gosto pelo Palmeiras. Compreensível, né? Mas hoje quando ganha, eu falo que legal, ganhou. Mas eu fico vendo, tem gente que morre por um time, né? Gente que declara, aqui tem um bando de louco. Louco por ti, Corinthians. Eu não quero ser louco por time nenhum, não. Eu quero ser louco por Jesus. Eu quero me alegrar porque o meu nome está escrito no livro da vida. Querido, às vezes a gente se alegra, pode aplaudir. Às vezes a gente se alegra por coisas tão banais. E a gente deixa de se alegrar por aquilo que de verdade é eterno. Hoje eu me alegro extraordinariamente vendo o sorriso do meu neto. Ouvindo ele dizer, vovô, eu te amo. Ouvindo ele dizer que quer vir para o culto uma segunda vez para ver o louvor. Isso me alegra. Me alegra saber que Deus cuida dos meus, da minha família. Isto me alegra. Mas sobretudo eu me alegro por saber que o meu nome, deste homem aqui, pecador, está escrito no livro da vida. E querido, no dia da grande convocação, a Bíblia diz que Jesus vai pronunciar o seu nome. Você já pensou no dia da convocação? Você ouvir da boca de Jesus, ele na frente do Pai. Porque ainda que nós não estejamos no juízo final para sermos julgados, porque já teremos sido julgados, naquele dia eu creio que todos estarão lá. E naquele dia vai haver a separação dos que se salvam, dos que se perdem. E a Bíblia diz que cada um vai ser julgado. Sabe quantas pessoas os cientistas dizem que já passaram pela Terra? De 40 a 45 bilhões de pessoas. Vocês já imaginaram essa plateia? É óbvio que cada um vai ser julgado individualmente, mas como Deus é onipresente, vai ser ao mesmo tempo. Mas na hora que ele declarar o meu nome e o seu nome, Lamartine, eu quero que você diga o seu nome agora, diga o seu nome bem forte. Entra no gozo do Senhor, entra pela porta das ovelhas, porque o pastor das vossas almas está declarando o seu nome. Não é maravilhoso? Você pode se alegrar no Senhor, você pode aplaudir o seu nome e dizer aleluia. Jesus promete o livro da vida em Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Ele diz, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas,
E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Amém? Só há uma porta de entrada para o céu. Esta porta se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagens. Literalmente ele está dizendo: vocês nunca serão presos do lado de dentro. Vocês entrarão por vontade própria e poderão sair quando quiserem. Porque a ovelha de Jesus é livre. Ele nunca vai botar uma espada na sua garganta e dizer: me aceita, senão vai para o inferno. Ele vai dizer: vinde a mim, você que está cansado e abatido, e eu vos aliviarei. Ninguém virá a Jesus se não for espontaneamente. Mas aqueles que vierem e que permanecerem nele, porque isso é muito importante dizer. A Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Porque você pode aceitar, mas ao longo da sua vida você pode rejeitar. Diga para a pessoa ao teu lado: jamais negue ao Senhor na tua vida. Mantenha a sua fé até o fim. Os homens podem errar. Você pode ter decepções na igreja, porque onde tem gente, onde tem ser humano, tem erros. Mas nunca abandone a sua fé. Nunca negue a graça de Jesus na sua vida. Porque aquele que for fiel até a morte vai receber uma coroa. Coroa da vida. Amém? A porta de entrada para o céu é uma só. É Jesus. Semana que vem eu vou começar a fazer um tour com vocês pelos céus, segundo as Escrituras. Mas eu não poderia deixar de falar que para você chegar lá, você necessariamente tem que passar por essa porta. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: você já passou por essa porta? Tem algumas pessoas que dizem: mas eu acho que eu não mereço. Certa vez Jesus contou uma parábola e disse assim: que um homem fez um grande banquete. E ele mandou os seus servos convidarem os nobres. E os nobres disseram: não podemos ir, estamos ocupados. E ele disse assim: por que vamos perder a festa que preparamos? Vão e procurem os mendigos, os pobres, as prostitutas, os pecadores, e os convidem. E a Bíblia diz que estes aceitaram. E foi grande a festa. Jesus chama aqueles que sabem que são pecadores. Quem se acha bom demais: não, eu não quero essa religião para mim. A decisão é sua. Você tem liberdade. Mas saiba que esta é a decisão que vai determinar onde você vai passar a eternidade. Jesus disse: vinde a mim. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Diga assim: Jesus é o único caminho, é a única porta, é o único meio para a salvação. E eu quero isso na minha vida. Diga: Jesus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. Sabe, em breve, todos nós vamos cruzar a porta da vida para a vida eterna. E aqueles que já fizeram essa oração poderão, nos últimos momentos da sua vida, dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Ele vai dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? A morte não é o fim. A morte é só o começo
da vida eterna. Amém? Diga para a pessoa do teu lado, vai passar muito rápido. Viva hoje para a glória de Deus. Coloque diante de Deus as suas fraquezas, as suas qualidades, a sua força e a sua fraqueza, a tua santidade e os seus pecados. Porque enquanto estivermos nessa vida, nós seremos rodeados por essa luta tremenda da carne com o Espírito. Mas, querido, a Bíblia diz que se você pecar, a Bíblia diz que você pode confessar os seus pecados, e Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, amém? Mas viva hoje, como se fosse o último dia, porque muito em breve, todos nós estaremos com Ele. Feche os seus olhos, põe a mão no coração, diga: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque os meus pecados foram perdoados. Mas me ajuda, Senhor, a viver para a tua glória, a usar aquilo que o Senhor me dá, para glorificar o teu nome, para o teu reino, para mostrar a tua luz a esse mundo de trevas. Perdoa os meus pecados, a letargia, a preguiça. Perdoa-me, Senhor, se eu não te dou o primeiro lugar da minha vida. Mas eu quero, a partir de hoje, viver para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.